Olá a todos, dou-vos as boas-vindas aqui ao podcast Pontos de Encontro. Hoje estamos com o episódio número 28 e resolvemos dedicar este episódio a um projeto muito interessante e importante, que é o projeto Inservir. Então, vamos ficar a conhecer este projeto. Foi um projeto de colaboração entre o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o ISCSP, e também a Câmara Municipal de Cascais. Durou 15 meses, envolveu 81 profissionais da área social do município de Cascais e assentou no método interdisciplinar e centrado na psicologia positiva, no serviço social e na abordagem apreciativa orientada para as soluções. Sempre a psicologia positiva a juntar-nos, a unir-nos, que, como sabem, foi assim que este projeto do Pontos de Encontro começou, e é um fio condutor que une muitas pessoas. E quem melhor que uma das autoras, intervenientes e implementadoras deste projeto para nos levar nesta viagem. Então, aqui temos a nossa convidada de hoje, a professora Carla Ribeirinho. Muito obrigada. Só Carla. Professora Carla Ribeirinho, só Carla. Muito obrigada. Antes de falarmos do projeto, vamos conhecer um bocadinho a Carla, está bem? Ok. Obrigada pela disponibilidade por ter vindo, ter connosco. Então, quem é que é a menina Carla? É licenciada e mestre e doutora em Serviço Social. Então, e mais? O que é que a atraiu para isto? A Carla é mulher. Em primeiro lugar. Exato. Ativista pelos direitos humanos, na vida em geral e na profissão em particular. E desde cedo foi a profissão que me escolheu a mim. Não fui eu que escolhi a profissão. Desde cedo as minhas preocupações com as questões sociais, com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade ou de carência, não apenas carência económica, mas a desigualdade sempre me afetou, particularmente desde muito criança. Lembro-me logo desde as experiências na paróquia, na escola primária, sempre muito preocupada com as questões da desigualdade, do desrespeito pela diversidade, por todas as manifestações que atentavam contra os direitos humanos. Sempre me lembro de, portanto, quando chegou a altura de escolher uma profissão, não foi nada de difícil, quer dizer, já estava lá, não é? Exatamente, portanto era para mim, e depois como conheci algumas assistentes sociais, não muitas, mas inclusivamente uma amiga de infância que também tinha seguido esse curso e que me foi falando, e eu fui encontrando sentidos e, quer dizer, não pode ser outra coisa. Portanto, casei com o serviço social na licenciatura, no mestrado, no doutoramento, portanto, sou uma mulher de casamentos longos, na profissão e na vida, portanto, também sou casada, com 2 filhos, cuidadora da minha mãe com praticamente 90 anos e, portanto, eu creio que foram todas estas vivências pessoais, profissionais, académicas. Trabalhei como assistente social no Direto, num centro comunitário, e depois, mais tarde, com o avançar também das minhas pesquisas de mestrado e doutoramento, fiquei vinculada à universidade. Tive 16 anos noutra universidade, estou há 7 anos aqui no ISCSP, da Universidade de Lisboa, e na verdade nunca fiquei só a trabalhar na universidade. O meu trabalho sempre teve um enraizamento na comunidade, nos projetos, em trabalho de supervisão profissional com profissionais, consultoria a estratégias locais a nível municipal, sobretudo na área de envelhecimento, que é a minha grande área de temática também de lá quero ir a esse tema. Sim, dentro do serviço social, quer dizer, eu não sou especialista em nada, não é? Mas se for mais ou menos quase especialista em alguma coisa, será até mais na área de envelhecimento, porque nós não podemos também investir e querer saber sobre tudo da mesma forma. Portanto, claro, o meu maior investimento, mesmo em termos de projetos de investigação e de intervenção, tem sido nessa área. Portanto, é a conjugação de toda esta Carla pessoa, profissional, familiar, cuidadora, investigadora, muita coisa, ensino, coordenação, investigação. Exato, mas que depois se retroalimentam, sim. Eu não vejo isto como um dos meus filhos, quando era pequenino, dizia: mamãe, mas afinal qual é a tua profissão? E eu dizia: bom, a profissão que eu escolhi foi ser assistente social, e eu, antes de tudo, mais profissionalmente sou assistente social, porque a forma como ensino, a forma como faço supervisão profissional, a forma como escrevo, como investigo, o olhar que tenho sobre a diversidade, sobre a justiça social, sobre a dignidade humana, são uma única forma de ver o mundo, os outros, e a forma
como desejo que o mundo, e a realidade do nosso dia-a-dia, não o mundo no abstrato, mas o mundo das nossas interconexões. Onde nós podemos intervir, exatamente. não é? Como eu costumo dizer aos meus alunos, no nosso metro quadrado, quando eles estão assim muito frustrados, quando olham à volta e dizem, professora, mas como é que vai ser? Como é que vamos ser assistentes sociais numa sociedade tão diversa, com tão poucos recursos, com tantos problemas? E eu digo-lhes sempre, arregaçam as mangas e começam pelo metro quadrado. E se cada um começar e fizer a diferença que quer ver no mundo no seu metro quadrado, então aí vamos fazer a diferença. Juntamos muitos metros quadrados. Exatamente. E eu acredito mesmo muito nisto. Portanto, creio que estas várias dimensões da minha atividade profissional não são uma coisa e outra, são uma mesma coisa que me fazem sentido, até porque se retroalimentam. Quando eu estou a fazer um processo de formação com profissionais, como este que aconteceu em Cascais e que já falaremos, quando estou a desenvolver processos de supervisão profissional com profissionais, quando estou a preparar uma aula, são estes exemplos do terreno que eu levo para a aula. Quando eu estou a aprofundar uma teoria, uma metodologia, um conhecimento teórico para preparar uma aula, é também isso que eu depois trago para a supervisão e para a consultoria. Quando eu estou a escrever, eu estou a sistematizar o meu conhecimento da investigação, mas também o meu conhecimento da realidade que vivo todos os dias. Se a Rosário me perguntasse, então, tipo Marco Paulo, não é? Destes amores todos, amores? eu não conseguiria, porque não acho que são 2 ou 3 ou 4 amores, acho que é um amor todos só, não é? É um amor só, exato, e que se retroalimentam e é assim como tem feito num sentido. caminho de justiça também, exatamente, não é? Muita sim. preocupação com a justiça. E de ancoragem em valores, porque independentemente daquilo que fazemos, nós não somos apenas aquilo que fazemos, mas aquilo que fazemos também é ancorado em valores matriciais que nos orientam sobre a nossa visão sobre o outro, a nossa visão também sobre aquilo que queremos para uma vida mais digna, mais justa, mais humana, mais sustentável, num ecossistema onde não vivem só seres humanos, não é? E deste respeito também pelo mundo, que é a nossa casa. E, portanto, eu creio que isto depois é um todo integrado que depois vai fazendo também a diferença nos contextos onde nos movemos todos os dias. É espetacular. Eu estou a beber as tuas palavras, porque realmente é com isso que nós sonhamos. Nós aqui neste nosso programa, que também tocamos esses pontos da cidadania, do respeito pelos direitos humanos, da sustentabilidade, não só da sustentabilidade do ser humano, mas da sustentabilidade de tudo, a natureza, de tudo o que nos envolve, da saúde, que também nasce disso tudo e também alimenta isso. Portanto, é de facto, podia fazer parte aqui do nosso, nosso grupo. Quem sabe? Quando o dia passar a ter 48 horas, provavelmente eu conseguirei abraçar mas mais se calhar projetos. quando a chamarmos vem cá outra vez, sim, porque sim, de certeza que este tema que temos hoje não vai acabar aqui, porque temos imensa coisa para falar. Com certeza. E isto também é cidadania, o que também estamos aqui a fazer. Claro que portanto, sim. não é uma coisa e outra, uma vez mais. Não é. A cidadania acontece na fila da churrascaria, na peixaria, no talho, no centro de saúde, no hospital, na relação com o vizinho. Portanto, a cidadania não é um conceito abstrato. Não é, não. Ele materializa-se, não é apenas quando vamos votar ou vamos participar politicamente. A participação, a cidadania, esta participação cidadã acontece na forma como educamos os nossos filhos, como nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Tudo isso é cidadania. Portanto, acho que estou perfeitamente alinhada com aquilo que são as vossas... E acho muito interessante também transmitir o que é isto, porque acho que ainda há pessoas que cidadania é realmente só quando eu vou votar ou quando... Não, e é tudo isto. É tudo isto. Que interessante. Muito, muito giro. Falou em livros e já agora vamos aproveitar para falar aqui naquele que é seu, que é Supervisão Profissional em Serviço Social ou Encontro de uma Prática Reflexiva. Então, qual é que é a importância desta reflexão na prática do serviço social? Como é que ela pode transformar a intervenção no terreno? Só isso daria, não é? Pano para mangas. Porque este foi só o tema da minha tese de doutoramento, não é? Portanto, é um tema que me é muito caro, é um dos meus amores também dentro do serviço social, as questões da supervisão, não só porque fiz supervisão enquanto aluna, supervisão pedagógica, que nós temos estágios, mas como desde cedo procurei, como assistente social, supervisão por parte de profissionais mais experientes e qualificados, e depois fiz formação, um curso de supervisão em serviço social na altura na Associação dos Profissionais de Serviço Social, e foi um tema que sempre me disse muito. Mais tarde,
Na universidade onde trabalhavam, houve um pedido de uma grande instituição na cidade de Lisboa e no país, que é a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que nos pediu supervisão em diversos setores, ação social, na área de violência doméstica e na área dos serviços de apoio domiciliário. Como eu tinha feito o meu trabalho de mestrado nessa área e eu própria tinha coordenado um serviço de apoio domiciliário na minha atividade profissional, convidaram-me se eu queria ainda tenríssima atenção, portanto estamos a falar, eu agora tenho 23 anos, por isso pode imaginar que isto já foi, portanto isto foi em 2009 e completamente, mal saí do berço, portanto isto foi em 2009, portanto pode imaginar que se hoje sei pouco, na altura sabia ainda muito menos. Mas como a melhor forma de aprender é ir fazendo, estudando e qualificando-nos, eu não só comecei a aprofundar mais este tema, que é um tema que acompanha a gênese do serviço social, que é uma profissão com mais de 100 anos de existência e portanto não com a configuração que tem hoje, mas sempre houve supervisão em serviço social, quer nos estágios, quer ao longo da vida profissional e não apenas no início da vida profissional, como muitas vezes algumas pessoas consideram que a supervisão é só no início da vida profissional. Há inclusive em países onde é obrigatória a supervisão, eu sei que na área da psicologia também é, portanto, na área do serviço social em Portugal ainda não é, é fundamental, mas ainda não é mandatório, e portanto na altura disse, bom, a melhor maneira de acompanhar a forma como estou a fazer supervisão é escolher este tema para o objeto do meu trabalho de doutoramento. E assim fiz durante esses anos uma pesquisa aprofundada sobre supervisão, entrevistei em profundidade assistentes sociais que tinham passado por processos de supervisão. E depois, atendendo a que o trabalho teve uma avaliação positiva, consideraram as minhas orientadoras que se valeria a pena uma parte da tese, porque a tese tinha 500 páginas, uma 500. parte, sim, 300 só de análise de dados, portanto pode imaginar que foi uma loucura depois pôr na rua da Tesga no livrinho. Exato. Ainda assim consideramos que, face à inexistência total de publicações nesta área em Portugal, havia um ou outro artigo científico, mas livros não havia nada produzido sobre isto em Portugal, só sobre supervisão pedagógica e não sobre supervisão profissional, e então dei esse passo de fé e dizer, por que não? Já tinha tido filhos, já tinha plantado uma árvore, faltava um livro, e portanto, embora já tivesse contribuído com muitos capítulos aqui e ali, e então pus as mãos ao serviço para publicar este livro, que tem tido muito boa aceitação, embora seja uma área muito dentro do serviço social, não é? E uma área muito temática muito específica, não é? Portanto, não é um livro de grande tiragem de massas, porque é um livro de uma determinada área profissional. Pessoas, sim. E, portanto, tem sido muito interessante também obter os feedbacks e também de forma uma forma como eu me coloco não apenas nisto, mas na vida em geral, que é sempre que os feedbacks nos trazem sempre potencial de aprendizagem, são super importantes, de crescimento. Portanto, a boa aceitação traz-nos coisas boas, mas também as críticas sobre coisas que podiam estar diferentes, ou melhores, ou mais inteligíveis, ou com mais experiências práticas, tem sido sobretudo essa... nem tem sido bem uma crítica, tem sido sobretudo uma encomenda, que é para quando o volume 2 com casos práticos. Porque apesar de no final deste livro haver cá uma experiência prática, o tal resumo das 300 páginas que eu fiz aqui em 30, as pessoas têm pedido mais instrumentos de trabalho, porque quando é que sai um livro sobre supervisão profissional e serviço social ou na intervenção social em geral, tenho tido muitos profissionais de outras áreas a dizer, porque não um livro sobre supervisão na intervenção social em geral, não sou só assistentes sociais que trabalham nesta área, que tenha não só casos, discussão de casos, mas também instrumentos de trabalho, como é que se prepara uma sessão de supervisão, como é que se avalia, como é que se envolvem as pessoas, como é que se debatem e resolvem estratégias de resolução de dilemas éticos na intervenção social. Portanto, tem sido muito esse o feedback. Está na calha? Ainda não tive coragem, sim, quando os dias passarem a 48 horas, tenho vários na calha, e este será sem dúvida, até porque hoje, passados estes anos, portanto, eu comecei a fazer supervisão em 2009, este livro é de 2019, quem sabe em 2029, para irmos marcando daqui 10 em 10 anos, hoje terei eventualmente mais casos, mais experiências, porque nunca parei desde aí de fazer supervisão em contextos diferentes, em autarquias, em misericórdias, IPSS, numa empresa também, na Jerónimo Martins, durante vários anos. Portanto, hoje também tenho outra, ainda muito caminho para andar, muita aprendizagem. Mas muita experiência também. Exato. Para cada sessão de supervisão e cada grupo contar. É sempre um desafio, mesmo quando trabalham todos,
todos na mesma organização, diferentes grupos, são diferentes sistemas humanos, não é? São diferentes Portanto, pessoas. sempre interpelando-nos, questionando-nos, e portanto é sempre um exercício também de muita humildade, de perceber que sabemos sempre pouco face à complexidade das dimensões com que trabalhamos na intervenção social em particular, são terrenos muito complexos e muito desafiantes, e portanto está na calha da encomenda, o índice está na minha cabeça, a estrutura, os conteúdos, agora falta o já está tempo. um bocadinho. Sim, agora, se eu tivesse um preparado. secretário qualificado ou uma secretária, tenho a matéria-prima, tenho a bibliografia, tenho os casos, está tudo na minha cabeça. Agora o dia só tem 24 horas e felizmente ainda não somos omnipresentes e portanto... E também ainda bem que não tem mais horas, como é que nós descansamos? Exatamente, e, portanto, e tenho as Estamos minhas prioridades muito bem definidas. Pois, porque e, portanto, o descansar também é tenho muito outros livros para ir importante. escrevendo E se calhar para ir lendo. Exato, e um deles até sobre os cuidados informais, sobre o qual já escrevi capítulos, participei no estudo do perfil do cuidador informal em Portugal, da Fundação HCAN, onde fui consultora durante 6 anos, e fizemos um estudo a nível nacional, lá com o ISCS também, de caracterização do perfil dos cuidadores informais, familiares e não só, de pessoas idosas em Portugal. Sim. E, portanto, já escrevi algumas coisas a nível de investigação sobre isso, mas quem sabe um dia possa escrever sobre a minha própria experiência como cuidadora da minha mãe, que vive neste momento na minha casa há uns tempos para cá. Não há uma experiência melhor que essa. Exato, e portanto gostava um dia de juntar, mas isso ainda não está na minha cabeça ao índice, nem sei quando e se Também uma cabeça guarda quantos índices? Exatamente. Não sei. Muitos. Sabe que este síndrome do pensamento acelerado, eu tenho muitas ideias, não é? Nem sempre consigo ter a capacidade de as operacionalizar, também porque me aceito muito na minha vulnerabilidade e no meu inacabamento. E, portanto, o ótimo é inimigo do bom, e eu acho sempre que aquilo que vou fazendo tem de ser bem feito. Não é? Portanto, embora já tenha sido mais perfeccionista do que sou hoje, mas que é importante termos ideias também para estarmos estimulados, para partilharmos essas ideias com outros. Para termos vontade de viver. Exatamente. E, portanto, tenho projetos, não vivo a correr atrás deles de forma angustiada, até porque aquilo que vou fazendo todos os dias me realiza muito, mas em plenitude. Isso é que tem que ser prazer no caminho, Exato. não é? Agora, vivo aqui ou agora no sentido de presença consciente naquilo que estou a fazer e nos projetos que estou envolvida, mas também é importante termos perspectivas, projetos, coisas que possamos vir a fazer ou não, e está tudo bem com isso. Depois se calhar vai tomando nota das suas ideias e depois um dia elas... E tenho vários post-its no meu telemóvel, no Google Keep, onde vou pondo, às vezes, pensamentos soltos, ideias, Sinto muita necessidade de ir escrevendo coisas, às vezes uma ideia que ouço, uma passagem de um livro que leio, de um filme, de uma peça de teatro, coisas que me vão instigando, desafiando. Talvez um dia aquilo que são ilhas, não é? Talvez um dia aquilo ganhe um sentido, não é? Ou não. E valeu a pena pelo caminho. Mesmo que não chegue a um destino concretizável, o caminho da aprendizagem vale sempre a pena. Mas é que eu acho que o caminho é que é o mais importante. Exatamente. E desfrutar da paisagem. E desfrutar da paisagem, é isso mesmo. Em relação ao livro, nós depois vamos publicá-lo também. Quando publicarmos aqui o programa, vamos deixar uma fotografia do livro para quem quiser também adquirir e poder ler, pronto, e tirar partido das ideias que estão aí. Exato. O que eu queria perguntar então agora, já se liga com o projeto Em Servir, que é esta reflexão, não é? Importante para a atividade social. Esteve na base deste projeto? A gênese deste projeto é curiosa e então nada vamos previsível. lá saber a história. Reza a Vou lenda. gostar de saber. Reza a como lenda, é que portanto, isto acho que a tudo pessoa começou. indicada até para estar aqui a contar a história é a nossa querida Helena Maruz, não é? A mentora, a mestre, a mulher com um grande inspiradora e com quem tenho aprendido pelo exemplo, não é? Sim. Porque as pessoas nos ensinam coisas sobre diversas formas, se assim quisermos aprender com elas, às vezes de forma mais positiva, outras vezes nem tanto. Mas a Helena é daquelas pessoas que é uma mulher luz, não é? Que inspira, que ensina, que contagia. Que é coerente, que diz que ela faz. Exato. E que pelo exemplo, pelo carisma, pela entrega e pelo amor que toda ela é, não há como não aprender, quer a nível profissional, porque eu não sou da área da psicologia, quer a nível daquilo que é a relação com os outros. E, portanto, este projeto tinha sido concebido
à medida com as equipas da Câmara Municipal de Cascais, já em 2019, 2020, por aí, portanto, creio que talvez 2020 e qualquer coisa, portanto, foram de ser, até porque a Helena já contribuía, já colaborava com a Câmara Municipal em vários projetos, iniciativas ao longo do tempo, e foi surgindo esta necessidade de um olhar, de uma harmonização de procedimentos e aqui da adoção do modelo apreciativo e orientado para as soluções e de os trazer para o campo da intervenção social. Portanto, esse projeto foi sendo construído à medida com a equipa da Câmara, depois, quer dizer, com as questões também dos atrasos, das pandemias, da vida a acontecer, o projeto foi sendo adiado e, entretanto, quando a Câmara dá a luz verde a dizer vamos então pegar neste projeto, vamos recontextualizá-lo e vamos avançar porque, de facto, há esta necessidade, tinha acontecido, entretanto, o processo de descentralização de competências da Segurança Social para os municípios e, mais do que nunca, os municípios estavam numa efervescência de recontextualização de práticas, dinâmicas, de legislação, de modus operandi, que mais que nunca era preciso agarrar as pessoas. Não apenas os profissionais da Câmara, mas todas as instituições da rede social em matéria de ação social e de protocolos de rendimento social, DRSI, rendimento social, desculpe, de inserção. E, portanto, os tais 80 e muitos profissionais. Pois. E quando se agarrou nisso, a equipa que havia sido constituída com a Helena, por questões também de vinculação às suas entidades patronais, portanto, neste caso a outra universidade, a colega não pôde avançar e foi necessário a Helena constituir outra equipa. Para a área mais da psicologia positiva foi pedir a colaboração da Sara Midões, que também é a vossa colaboradora, também aqui conhecem muito bem, foi a vossa colega também na pós-graduação. Que é também outro ser humano fantástica. Luz, não é? Sim, é que vocês não podiam ter uma equipa melhor. Já não é a primeira dezena de pessoas que tu dizes isso. E, portanto, que eu não conhecia de lado pois isso nenhum. É que eu acho interessante, vocês não se conheciam. Não. Eu conhecia a Helena de coisas que ela tinha escrito. Mas sem grande contato. Algumas até com o marido, algumas conferências, etc., que eu tinha assistido como aprendiz. E algumas coisas tinha lido, portanto não era um nome desconhecido. Trabalhávamos na mesma universidade, num piso em cima da outra, mas víamos de vez em quando no bar, etc., mas não nos conhecíamos. E, portanto, o meu conhecimento da Helena era este. Ela nem fazia ideia de quem eu era. E da Sara também não? Também não. Nunca tinha visto a Sara. E, de repente, tivemos numa semana, olhar para o projeto, perceber no que é que íamos agarrar, quem é que ia agarrar no quê, e menos de uma semana, Rosário. Isto foi em menos de uma semana. E eu disse, ok, se o universo pôs isto no meu colo, é porque isto é para arregaçar as mangas e vamos a isto. A soberbadíssima que estava na altura, a acabar um projeto, a começar outro, bem, a loucura, não podia ter calhado do ponto de vista do calendário escolar numa pior altura, que foi no início de janeiro, estávamos em avaliações, portanto, final de dezembro de 2023, início para começar em 2024, e nós estávamos naquela angústia das avaliações, final de ano, início de semestre. E eu disse, vamos a isto. Não é? E, sobretudo, a Helena faz uma pergunta que é, bom, eu não quero que... Porque a Sara já tinha trabalhado com a Helena noutros projetos, eu não quero que a Carla, não é? que te sintas deslocada, se sentires que queres mudar alguma coisa no projeto. E eu disse, não me faz sentido, o projeto tem de ser fechado, vamos a isso, darei aquilo que tiver de dar da minha marca, da minha especificidade da área de serviço social, do meu olhar ancorado naquilo que é a minha profissão, durante a viagem. Agora já não faz sentido estar a mudar de barco, vamos com este barco e depois vamos fazendo de travessia à medida. E lá foram as 3 de malas aviadas no barco. E não foi uma tempestade. Pois, como é que foi trabalhar nesta equipa? Olha, porque a Sara vem da área, a área de formação mais da comunicação, do marketing, etc., do mundo mais empresarial. A Helena, da psicologia, mas com esta abordagem completamente integrada, com muita experiência também de capacitação de profissionais e trabalhou em N projetos também de intervenção social em vários contextos. E, de repente, nós que nunca nos tínhamos isto, começámos a trabalhar e, ao final de 2, 3 reuniões, isto foi exatamente assim, há coisas que não se explicam, sentem-se, nós estávamos a trabalhar e a preocupar-nos umas das outras e de quem é que fazia o quê, com uma harmonia que eu dificilmente consigo, olhando para o meu percurso profissional de 25 anos de serviço social, dificilmente consegui sentir numa equipa de 3 pessoas a sintonia, o ritmo, o olhar, a direção, os valores.
a forma de... Reparem, eu não estou a dizer que nós temos uma visão monolítica daquilo que fazemos, temos as três identidades profissionais, visões sobre as coisas e sobre o mundo naturalmente diversas, mas de uma complementaridade, de uma conexão de coisas que às vezes já nem é preciso dizer. E elas foram acontecendo. Fantástico. Eu até estou arrepiada, a sério. E porque vários grupos... eu conheço as pessoas envolvidas também. Aquilo que conheço menos é a Carla. Sim. Então isto não é estranho para si, não é? Não é estranho. Não é. E quando começamos a ouvir, nós trabalhamos com várias equipes. E depois as pessoas achavam que vocês já se conheciam. Nós trabalhamos com equipas dos territórios, portanto, assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, equipas multidisciplinares dos territórios, que trabalham nos territórios, nas comunidades, em IPSS, misericórdias, portanto, várias instituições, CPCJs, etc. E também da Câmara Municipal, portanto, a ação social. Depois trabalhávamos com lideranças também e depois fazíamos sessões mistas com lideranças e com técnicos. E à medida que o projeto foi avançando, portanto, ao final já de mais de um ano, e começámos a fazer pequenas avaliações, síntese, etc., as pessoas iam dizendo, isto resultou também tão bem, porque vocês também já se conheciam muito bem, trabalhavam muito bem. E nós começámos a dizer assim, como assim não? Nós não nos conhecíamos antes de dezembro de 2023. Como assim não se conheciam? Portanto, o que isto passou com uma harmonia, nunca foi preciso numa sessão. Nós tínhamos o alinhamento, o que é que íamos fazer, sobretudo na parte da formação, que era uma coisa mais, não é? Mas na supervisão de todo tínhamos um conjunto de objetivos operacionais que tínhamos de atingir e quem é que dava o pontapé de saída, etc. Mas nunca foi preciso numa sessão dizer, olha, das 16 às 17 dizes tu isto, depois às 17 às 17h13, não. Uma dizia, a outra complementava, era um jazz, eu não sei se gosta de jazz, gosto. Uma das minhas rádios preferidas é a Smooth FM, não é? Sim, e portanto sim. era de uma... Portanto, vocês dançavam. Sim, completamente. Dançavam Nunca houve atropelamentos, interrupções, do género, alguém dizer uma coisa que o outro ficava do género, como assim? Houve uma cumplicidade humana, porque nós antes de sermos profissionais somos pessoas, não é? Claro que sim. Uma harmonia de conexão, de visão sobre os outros, de visão sobre o que andamos aqui a fazer, de pessoas de idades diferentes. Bem, eu tenho uma idade próxima da Sara, mas não tanto a Helena, de pessoas de latitudes diferentes, de áreas profissionais diferentes, mas que se encontram e que não dá tempo e espaço. Eu acho que isto não se explica, sente-se e vive-se. Foi de uma das atividades profissionais mais gratificantes que eu tive até hoje. E sei que a Sara e a Helena sentem o mesmo, já partilhamos isto, e o que ficou foi para a vida. Não foi apenas para este projeto. Ai, maravilhoso. E isto também é sobre o que estamos aqui a falar. Cidadania. É sobre ser e estar com os outros, não é? E sobre a decisão que tomamos para a nossa vida. Esta ideia de que nós no trabalho estamos para trabalhar e nos amigos estamos para... Eu tenho alguns dos meus... A minha melhor amiga foi minha colega durante 16 anos e eu acho que nós... o sítio onde passamos mais tempo acordados é no trabalho. Portanto, se pudermos ter ecossistemas de trabalho, e também foi sobre isso este projeto, ecossistemas de trabalho mais leves, mais apreciativos, de maior reconhecimento e conexão, de olhar para os outros como pares imperfeitos, inacabados, que nós também somos, e se pudermos elevar esta frequência dos nossos contextos de trabalho para formas mais apreciativas de ver os outros, mais empáticas, mais dialógicas e de menos crítica, menos corrosão das relações, menos toxicidade. Até porque já se percebeu que isto nos adoece. Claro, fisicamente, mentalmente. Claro. Portanto, hoje mais do que isso nunca. Era outro programa. Exato. Hoje mais do que nunca as questões da saúde Está mental. Tudo perfeitamente... Portanto, no fundo, aquilo que nós... eu creio que o fator de sucesso maior do Inservir, deste projeto aqui com a Câmara de Cascais, e que também já avaliámos isto, portanto não estou a falar só por mim, avaliámos isto com os participantes também, foi exatamente nós transportarmos para o contexto do que estávamos a fazer com estes profissionais, a realidade que sentimos e que vivemos na nossa vida também. Pessoalmente, profissionalmente. Portanto, não houve ali nada que nós fôssemos vender ou impor de todo. O que nós fomos foi apresentar-nos na nossa dimensão humana na nossa humildade daquilo que não conhecemos, no saber daquilo que sabemos ao serviço dos outros, de partilha e de crescimento. Foi isto que foi este projeto. Que maravilha! É ou não é uma maravilha? Eu acho que é provavelmente o que as pessoas mais levaram, não sei, não estive lá, não é? Mas o que as pessoas mais levaram dessa intervenção foi aquilo que vocês nem falaram, mas transmitiram. É bem possível. Mais para além da matéria que havia para falar, não é?
a vossa postura, a Exato. vossa E não estou a dizer que atitude. foi um projeto fácil, atenção. Acredito não é? que não. Aliás, eu tinha aqui para perguntar quais foram os Sim, desafios, sim, porque sim. eu também li, que demonstrou um forte potencial transformador este Exatamente, projeto, sim. não é? Mas os potenciais transformadores é como as boas sementes, não chega uma boa semente. Também Não é? trazem desafios. Sim, é preciso que o solo esteja preparado para receber Claro, a semente, que é preciso haja que seja aguinha. rezado, fertilizante, etc. E, portanto, embora eu seja uma pessoa tendencialmente muito positiva e de olhar o copo meio cheio, de sempre olhar para as soluções, para aquilo que pode resultar, etc., não tenho visões catastróficas sobre a realidade e sempre tudo vai correr mal. Não sou de todo, nunca fui essa pessoa, mas isto não significa negar o grande desafio que foi este trabalho. Primeiro, por aquele aspecto que referi há pouco, que estava tudo em cataclismo, não é? Quando nós começámos, o projeto veio cair e vinha logo a seguir à transferência de competências e também logo a seguir à pandemia, não é? Portanto, estava tudo, deixou as pessoas um bocadinho os papéis, desalinhadas. não é? A forma de trabalhar, a legislação mudou, os processos mudaram, as competências mudaram, portanto, de repente as pessoas ainda estavam um bocadinho na dança das cadeiras, um bocadinho a saber qual era o seu papel, como é que ia ser agora, lideranças que estavam a mudar, procedimentos de trabalho, o flow do trabalho que estava a mudar e, portanto, nós chegámos de repente e isto estava tudo, não é? Inclusivamente com muitos profissionais a dizerem isto não era o melhor momento para o projeto acontecer. E outros a dizerem agora bem que foi nesse momento, porque era aí que nós mais precisávamos de estrutura, não é? E de colo, pronto. Portanto, foi muito desafiante. Acredito que o projeto não impactou da mesma forma em todas as pessoas, o que também é normal. E era um bocadinho aquilo que nós falávamos antes de começar a gravar, que tem a ver com as sementes, não é? Aquilo que depois cada pessoa vai fazer, ou já está a fazer, ou quando é que o começou a fazer, porque houve pessoas que aderiram imediatamente, houve outras que foi meio do processo, outras que nunca aderiram e aderiram no fim, e outras que eventualmente isto não lhes disse nada. Se calhar, e está tudo bem, Rosário, está tudo bem, porque as pessoas também estão em fases de vida diferentes, o lugar que a profissão ocupa nas suas vidas também é diferente e está tudo bem com isso, fases do ciclo da vida diferentes, fases de motivação profissional diferentes, porque as pessoas também estão inseridas em equipas, algumas das quais também não funcionam como elas desejariam, como é a sua visão daquilo que... Portanto, achar que íamos atingir quase uma centena de profissionais, todos da mesma forma, e íamos lá sair todos de bondade a dançar e a cantar o Kumbaya, isso não existe. Pois, claro, não. Claro, agora, que foram lançadas sementes, sim, e que as pessoas ficaram com materiais do ponto de vista teórico, porque nós demos formação, a primeira fase do projeto foi de formação, com módulos, sobre a metodologia apreciativa orientada para as soluções, sobre os desafios e a intervenção social, portanto, os desafios contemporâneos da intervenção social, sobre ferramentas de trabalho na lógica do modelo apreciativo. Portanto, houve uma parte mais de capacitação, mais de formação. Depois houve uma fase de trabalhar com estes profissionais a operacionalização deste modelo e de acompanhar nos territórios, a partir de situações e dilemas concretos dos territórios, este trabalho. E depois isto foi sendo articulado com supervisões específicas de discussão de casos concretos, pessoas concretas, situações... Coisas mais práticas. Exatamente, portanto. e em grupos mais pequeninos. Portanto, um espaço mais de intervisão, de supervisão, onde as pessoas discutiam mesmo casos, situações mais micro e de casos considerados mais difíceis, mais complexos, onde a equipa estava, não é? Como, às vezes as três, às vezes só a Helena, ou portanto uma de nós, facilitando o processo, não é? E encontrando ali eventuais novas estratégias ou não de trabalho. Portanto, e tudo isto sendo acompanhado com as sessões nos territórios e equipas mais alargadas, onde estavam pessoas da Câmara, dos territórios, da RSI, portanto, da Ação Social. Portanto, as equipas de trabalho foram sempre mistas, também para garantir que as pessoas se conheciam. Que foi a primeira coisa que nós nos apercebemos. Pois. É que estas pessoas trabalhavam no mesmo território, conheciam. Conheciam vozes ao telefone, conheciam assinaturas de e-mail, mas nunca se tinham olhado aos olhos. Não se reconheciam. E como dizia o Giddens, não há confiança se as pessoas não se conhecem. Claro. E para haver uma intervenção concertada, integrada, holística, etc., as pessoas têm de se reconhecer nas suas dificuldades. E o falar olhos nos olhos é super importante. E, portanto, eu acho que eventualmente esse foi o principal mérito deste trabalho, que foi pôr as pessoas umas à frente das outras a conversar sobre quem são, de onde vêm, dificuldades que têm nos seus contextos de trabalho e perceberem que estamos todos no mesmo barco.
Ok? Que as dificuldades que uma colega vive numa freguesia, na outra freguesia, da outra ponta do concelho, também estão a sentir, que as colegas da RSI se calhar também sentem questões, que os colegas da ação social sentem, portanto, e de pôr as pessoas também a partilhar e a construir esta visão comum. Por isso é que estes projetos têm de ser de longo prazo, porque isto não se faz em meia dúzia de dias ou de meses, mas talvez este tenha sido o principal indicador, foi dotar, num primeiro lugar, dotar as pessoas de competências teóricas, refrescá-las para quem tinha acabado o curso há mais tempo, foi mais um refrescamento, ou para quem tinha tido uma formação de base há mais tempo, portanto, atualizar dados teóricos, o modelo teórico, etc. Depois trabalhar muito a dimensão técnico-operativa também, portanto, instrumentos, fizemos muitos exercícios práticos de operacionalização do modelo, situações concretas, sentadas no chão a resolver coisas, utilizámos muitas metodologias participativas, de envolver, de fazer coisas, portanto, íamos para a rua, fizemos imensas coisas para as pessoas treinarem o modelo apreciativo e orientado para as soluções na dimensão técnico-operativa, portanto, a mecânica, portanto, o saber teórico primeiro, a dimensão técnico-operativa, e depois transversal a tudo isto, esta dimensão ética, que é como é que eu me relaciono com os outros, como é que eu vejo os cidadãos, os utentes, destinatários, beneficiários com quem eu trabalho. Qual é a minha visão de pessoa? Qual é a minha visão sobre dignidade? Qual é a minha visão sobre justiça social? Qual é a minha visão sobre direitos humanos? Porque todos eles, independentemente da profissão, são profissionais, agentes ao serviço dos direitos humanos. Então, como é que se constrói também desconstruindo preconceitos que nós temos sempre como profissionais, preconceitos, pré-juízos de valor em relação àquilo que as pessoas são ou como é que se deviam comportar ou não. Portanto, desconstruindo, houve aqui também um trabalho muito grande de desconstrução e de construção de uma visão ética alinhada com aquilo que também eram os valores matriciais do projeto. Ai, que interessante. Está previsto haver uma continuidade? Ou... Bom, nós estamos prestes a ter eleições, não é? Como sabemos, estas questões autárquicas dependem sempre, não apenas da questão orçamental, mas sobretudo de vontade política. Nós produzimos o relatório, estamos agora a fazer uma versão mais curta, uma espécie de um policy brief que informe, a pedido da senhora vereadora Carla Semedo, que possa deixar para o próximo executivo, portanto, estar informado em relação às orientações políticas e estratégicas que este projeto conseguiu recolher a partir dos próprios profissionais, portanto, não somos nós que vimos sujeitas iluminadas dizer o que é bom para o território, foi muito a partir daquilo que as pessoas construíram, e utilizámos muitas metodologias participativas exatamente para pôr as pessoas a propor o que é que veem e desejam para o seu território, não apenas para os profissionais, mas para as pessoas e famílias com quem trabalham, e portanto a ideia é entregar esse policy brief ao próximo executivo e depois dependerá de decisões que nós sabemos que nestas coisas são sempre decisões políticas. É mais do que financeiras, são políticas. Dependerá do compromisso político. Tem a ver primeiro com compromisso institucional, exatamente, é isso mesmo. Muitos parabéns, foi um projeto maravilhoso. Sim, o mérito é claramente em primeiro lugar da Helena. Pois, é de todas, é de vocês as três, com certeza. E merece também um livro, se calhar, com este título, Inservir. Esse é outro Projeto Inservir. Sim, também está o índice já aí. Nós gostávamos de, sim, quer dizer, se calhar até estou a cometer aqui uma inconfidência, não é? Pronto, porque sim, temos pensado em fazer qualquer coisa. Como sabe, a Helena e a Sara também têm vidas animadas. Não param. Imagino que a Carla seja aí. Sim, como elas, e portanto, costuma-se dizer que a quem muito é dado é quem mais é pedido também, não é? E, portanto, eu creio que nós, na verdade, ao termos de preparar todos estes materiais para a formação, já não teremos de começar do zero. Claro, okay? já, e muita matéria já. A escrita exige um esforço de sistematização, de organização e, sobretudo, de inteligibilidade para quem vai consultar, que nos traz muita responsabilidade. Até porque se nós não fôssemos académicas, não é? Pronto, podíamos fazer assim uma coisa não menos responsável, mas depois a questão da revisão pelos pares, não é? Portanto, tem de ser uma coisa que seja simultaneamente rigorosa academicamente, mas também acessível para quem no terreno precisa de ferramentas e de estratégia. Portanto, esse caminho está pensado e esperemos que possa ser dado à luz um dia destes. Ok, então o tempo passa assim a correr, não é? Voa, mas há aqui um tema que ainda é muito importante e interessante falarmos, porque a Carla é também formadora, consultora e supervisora na área da gerontologia social. Já há bocado falámos nisso. A primeira pergunta é o que é a gerontologia social, para quem nos está a ouvir e eventualmente não tenha uma ideia muito clara, o que é a gerontologia? A gerontologia social é uma área, uma ciência encruzilhada de várias ciências, não é? Portanto, a gerontologia social é o estudo, ou a ciência que estuda
o envelhecimento e os processos de velhice e a melhoria das condições de vida à medida que envelhecem. Portanto, e distingue-se da geriatria. Há muitas vezes esta confusão entre aquilo que é a gerontologia. A geriatria é uma especialidade médica, sim. Portanto, tal como a pediatria, a oncologia, etc. Portanto, a geriatria é uma especialidade médica que em Portugal ainda não existe reconhecida enquanto especialidade médica. Temos alguns geriatras, mas cuja especialidade não foi feita em Portugal, com muita pena nossa, embora já haja unidades de geriatria, designadamente no Polivalente, etc. O professor Gurjão Clara foi um dos grandes impulsionadores desta área. A gerontologia, dizia eu, é um campo de encruzilhada e de encontro inter e transdisciplinar, porque reúne pessoas do serviço social, da psicologia, terapia ocupacional, animadores, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros. Portanto, é uma área até porque, em bom rigor, quase nenhuma ciência se pode descartar das questões de envelhecimento, até porque vivemos em sociedades cada vez mais envelhecidas, e o envelhecimento... para isso, cada vez exato, mais. E o envelhecimento não diz respeito às pessoas com 65 e mais anos, isso é velhice. O envelhecimento diz respeito a todos nós, à medida que vamos avançando, exato, nas várias etapas do ciclo da vida. Que vamos sendo jovens há mais tempo, não é? Como eu costumo dizer aos alunos. E, portanto, a área da gerontologia, dizia eu que, portanto, é uma área dedicada mais ao estudo e à intervenção na área do envelhecimento. Nós aqui no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas temos inclusive o mestrado em gerontologia, na outra universidade onde eu estava também, portanto desde 2007 que eu e a professora Irene Carvalho criámos a primeira pós-graduação em Gerontologia Social, que na altura teve várias edições, sempre com muita procura, até porque era uma área de alguma novidade. Sim. E, portanto, tivemos muita procura, e depois ela veio a tornar-se, depois com Bolonha, em mestrado e também sempre com muita procura. E visa exatamente qualificar profissionais para a intervenção e para a investigação na área de envelhecimento, e que pode ser a um nível mais das ciências mais sociais, das ciências psicológicas, do comportamento, etc. Portanto, normalmente as nossas turmas de gerontologia são turmas absolutamente ecléticas do ponto de vista da Constituição. De todas as áreas, sim, não é? Sim, pessoas de todas as áreas. Sim. E, portanto, o meu trabalho nessa área em concreto é com profissionais que têm responsabilidades maioritariamente de coordenação de respostas na área de envelhecimento. Maioritariamente os antigos lares, não é? As ERPs, as estruturas residenciais para pessoas idosas, centros de dia e serviços de apoio domiciliar. São as três respostas principais na área de envelhecimento em Portugal. Depois temos as respostas sociais e de saúde, que são as da Rede Nacional de Cuidados Continuados, e também cuidados paliativos, que embora não sejam só para pessoas idosas, também respondem a necessidades de pessoas mais velhas. E, portanto, eu faço este processo de trabalho com profissionais que coordenam ou que trabalham nestas equipas, que por sua vez coordenam ajudantes de ação direta, cuidadores de intervenção direta e outras equipas interdisciplinares, exatamente neste trabalho de capacitação, muito como em servir de supervisão, discussão de casos, metodologias, refrescamento teórico, e muito também da orientação, porque muitos destes profissionais às vezes até trabalham em grandes instituições com muitos profissionais, mas sentindo-se muito sós nas decisões que têm de tomar, na forma como gerem a instituição, como tomam decisões sobre os recursos, como acompanham as situações das pessoas idosas e das famílias. Portanto, é uma área de intervenção relativamente ampla e complexa e cada vez mais exigente. Nós vamos ter cada vez mais pessoas, já somos dos países mais envelhecidos no mundo e da Europa em concreto. Em Portugal já é quase 25% da população tem mais do que 65 anos e, portanto, esta vai ser uma área de intervenção que vai ter cada vez mais exigência de qualificação, quer dos recursos da intervenção direta, portanto, os auxiliares da ação direta das instituições e das equipas comunitárias, serviços de apoio domiciliar, etc., quer dos profissionais que trabalham nesta área. Pois. Porque esta ideia peregrina de que para trabalhar na área de envelhecimento não é preciso especialização é uma coisa que eu tento combater e cantarei até que a voz me doa. Sim, combata muito. Até porque há muito esta visão idadista, não é? Sim, Como é para velhos, qualquer coisa serve. Pois, o quê? Mas isso de gerontologia, o quê? Uma vez perguntaram-me se era ginecologia. E eu disse, não é ginecologia, não tem nada a ver com a ginecologia. Mas como assim uma especialização para trabalhar com pessoas idosas? Veja o quão idadista a sociedade ainda é. Porque nós não duvidamos quando alguém nos diz que vai fazer uma especialização para trabalhar com crianças. Pois não, ou para trabalhar com violência doméstica ou na área da justiça, mas quando falamos em qualificar, fazer formação, capacitar profissionais, dotar os profissionais de mais conhecimento, é considerado um dinheiro mal gasto porque é fase final da vida, portanto já não vale a pena estarmos a investir muito.
Só que esta fase da vida Mas é hoje que isto, pode ser de 30 anos. muito, ou de... exatamente, e tudo isso está também a mudar bastante. É Exatamente. curioso estar a falar nisso, porque nós tivemos aqui uma convidada, eu acho que o programa vai sair amanhã, que nos veio falar sobre a economia da longevidade. E trouxe exatamente esses números. Portanto, é muito interessante. Não sei se conhece a Ana João Sepúlveda. Sim, Pronto, sim, então, tem imensas coisas escritas. Sim, tem coisas muito interessantes que, no fundo, vêm-nos trazer esta visão exatamente de que não é quando se chega à idade da reforma não acabou a vida. Exato. Pelo contrário, se calhar ainda há mais 30 anos, ou não sei quantos anos, mas em que as pessoas precisam de sentir úteis. E úteis à sociedade. Exato. E precisam de estar envolvidas, e mesmo projetos que não tenham esse conceito de utilidade no sentido de produtivo que nós temos associado à vida ativa não ativa, elas são pessoas independentemente da idade. Claro, eu costumo dizer aos alunos que as pessoas não são iogurtes que passam de validade. Não, a vida exato. E a dignidade, à medida que se envelhece, não tem prazo de validade. Exatamente. E essa, no fundo, é a minha grande luta. Uma das disciplinas que eu dou, eu dou aulas há 23 anos de serviço social e depois mais tarde de gerontologia também, e tenho tido a sorte de ter sempre estágios, acompanhamento de estágios em diversas áreas, na área de envelhecimento também, e de dar unidades curriculares de serviço social e envelhecimento, gerontologia, etc. Eu tive sempre essa... Eu acho que é um privilégio, não é? Porque é uma área que gosto e que tenho investido muito. Portanto, eu, ao longo destes 23 anos, há uma coisa que digo sempre, os alunos de 7 ou 2 anos, coitados, já não me devem poder ouvir, que é, independentemente da idade, da cor da pele, da orientação, seja ela política, sexual, como pensa, como se veste, as pessoas são pessoas. O fator, a variável sociodemográfica, a idade, o género, são apenas variáveis sociodemográficas, não são rótulos na cabeça das pessoas. A cor da pele não é um rótulo. Claro, a orientação dela, política, sexual, a forma como pensa, de onde vem, onde nasceu, são variáveis sociodemográficas. As pessoas são mais do que variáveis. As pessoas são pessoas iguais, únicas em dignidade. E, portanto, isto é verdade aplicando ao campo da intervenção social genericamente, ao campo de envelhecimento em particular, sobretudo nós sabemos que o idadismo, esta visão estereotipada, preconceituosa em relação às pessoas mais velhas, como tendo passado o prazo de validade, é qualquer coisa que, inclusivamente, é um tiro nos pés para nós todos que estamos a envelhecer. Claro que sim. E que sempre foi o grande desígnio da civilização. Exato. Os homens de todos os tempos quiseram viver até mais tempo. Não é? E retardar a morte o mais possível, e se possível sempre com saúde, não é? E com qualidade. Então o que é que estamos a fazer? Isto é um antítese, porque queremos viver até mais tarde, mas ninguém quer ser velho. Porquê? Porque não se identifica com o rótulo que ser velho hoje significa. Exatamente. E esta é uma das minhas lutas. Essa é uma mudança assim, que é muito necessária acontecer e que acho que tem que começar logo nos miúdos, nos pequeninos, têm que começar logo a pensar sobre isto e a criar, pronto, também algumas ferramentas. Essa nossa convidada chegou inclusive a falar na perspectiva de os mais jovens começarem a poupar para quando chegassem, quando fossem mais velhos, para pensarem logo nisso, pensarem numa perspectiva de vida longa, não é? Sim. E nascem cada vez menos crianças, há cada vez mais idosos, portanto, naturalmente. Exatamente. E prepararem no sentido do aforro, não é? Da preparação da sustentabilidade económica, todos nós precisamos, mas também pensarem do ponto de vista das relações. Também. Por todos os, e sei que conhece, provavelmente terão falado disso também na pós-graduação de Psicologia Positiva, são as relações o principal preditor de qualidade de vida à medida que envelhecemos. E, portanto, investir nas relações... É um pilar fundamental. É fundamental. Nascemos para viver em relação. Portanto. Exatamente. E, portanto, investir nestas relações e a qualidade e a saúde relacional, vejam hoje a grande epidemia da solidão, não é? À medida que se avança no ciclo da vida, a tendência é para uma rarefacção das relações sociais. Nós já sabemos isto, a evidência científica já nos traz isto, então o que é que estamos a fazer para contrariar esta rarefacção? Porque é normal que vão partindo pessoas da nossa idade, que vamos... Então o que é que nós estamos a fazer também para cultivar novas amizades, novas relações e a primar pela qualidade dessas relações? Porque sabemos que esse é um dos preditores mais importantes da nossa qualidade de vida à medida que nosso bem-estar e até na nossa felicidade. Exatamente. Em última instância, isso é fundamental. E no fundo é isso que andamos cá todos a fazer. É isso que andamos cá todos a fazer e que podemos desde muito cedo aprender a cultivar essas mesmas relações, não é? Exato. Há pessoas que têm amigos desde o tempo da escola, da creche. Há outras que vão fazendo amigos mais tarde. As duas coisas são importantes, não é? As duas coisas são importantes. Bem,
estamos quase a acabar. O Tinha tempo imensa voa, não é? pena. O tempo Mas voa. eu ia pedir ainda uma última coisa à Carla, Sim. que é que nos deixe uma mensagem na perspectiva de este papel da intervenção social, que papel é que ele pode ter na construção de uma sociedade mais saudável, mais justa e mais sustentável. Que mensagem gostaria de deixar a quem nos está a ouvir neste Bom, isto momento? não é fácil. Mesmo as pessoas que não estão envolvidas claro. na intervenção social, o que é que nós podemos Sim, fazer como cidadãos, no nosso não é? dia-a-dia, não é? Eu creio que antes de mais é termos, até da maneira como estávamos a acabar a reflexão anterior, que é olharmos-nos à volta. Porque, claro que a intervenção social e os profissionais que trabalham nas instituições públicas, privadas, etc., têm uma função profissional de acompanhar as pessoas em situação de vulnerabilidade, carências diversas, etc., em situações de problemas sociais, mas todos nós somos corresponsáveis enquanto comunidade, enquanto coletividade. E, portanto, nós somos corresponsáveis pela existência dos nossos concidadãos. Pode ser do nosso vizinho, pode ser de um familiar, pode ser de um colega que está a passar por uma situação difícil e que às vezes aquela palavra lhe salvou o dia, pode ser... Portanto, e isto não é demagogia, isto é mesmo possível tecer estes laços todos os dias, começar todos os dias, não é uma coisa que nos dê mais trabalho, o alibi do tempo, nós arranjamos tempo para aquilo que é importante. Portanto, eu creio que a primeira coisa é cultivarmos relações significativas. Nós nunca tivemos tantos meios de comunicação para nos contactarmos e nunca tivemos provavelmente tanta solidão, não é? O que é que andamos a fazer porque a promessa da revolução tecnológica era libertar o homem da máquina, nós nunca tivemos tão agarrados à máquina. Isso. Portanto, o que é que estamos a fazer? Estão longe uns dos outros, exatamente. Em algumas situações. O que é que estamos a fazer exatamente certo. Para essa proximidade afetiva e efetiva? E isto começa em nós, como mães, como pais, como filhos, como colegas. Este era o primeiro indicador e talvez o mais importante que eu deixaria. E uma palavra também especial a quem tem responsabilidades, quer políticas, enquanto agentes políticos, quer enquanto profissionais, que é este trabalho exige cada vez mais capacitação. Portanto, esta é a ideia de que nós fazemos um curso, seja ele qual for, psicologia, serviço social, e que ele serve para toda a vida, é absolutamente contrário aos tempos que vivemos. Hoje o conhecimento torna-se obsoleto, mal estamos a acabar mal acabamos de o ler, já passou. Hoje já passou de validade. E, portanto, claro que eu sou suspeita porque sou professora, mal seria se eu não advogasse pelo estudo, pela formação, mas eu até não acho que as pessoas tenham de fazer todas pós-graduações, mestrados, doutoramentos. Quando eu falo em ir à procura de conhecimento, é ler, querer saber, alimentar-nos de fontes fidedignas de conhecimento, irmos ao teatro, irmos ao cinema, interpretarmos o mundo onde vivemos. Isto pode ser através da arte, pode ser através da música, também uma manifestação artística, e pode ser através da formação académica, outros tipos de formação. Portanto, a qualificação e de querermos ter mais instrumentos e mais ferramentas. Portanto, o princípio da obsolescência do conhecimento, que é assim um palavrão, mas que no fundo nos diz que as transformações sociais são tão aceleradas que nós não tentamos agarrar com mais conhecimento, com mais estratégias e sempre no exercício também de algum reconhecimento que aquilo que sabemos é sempre pouco, insuficiente. Cada vez é menos. A sensação este projeto aqui em Cascais foi claramente muito este abanar de dizer, ok, nós precisamos de mais ferramentas, precisamos de saber mais, precisamos de estudar mais, precisamos de saber mais. Eu até estava a dizer ao Rosário que trouxe este livro que saiu agora há 2 semanas, não é meu, eu tenho cá um capítulo sobre supervisão, que mais seria, não é? Seria sobre investimento ou sobre supervisão. Neste caso é sobre supervisão, passa publicidade, não tem qualquer, mas que é um instrumento muito interessante e que eu achei que fazia sentido na nossa conversa, que é dos colegas Joaquim Fialho e Inês Casquilho Martins. Eles organizaram, também tem cá alguns capítulos, e tem capítulos de diversos colegas da área de serviço social, desde a intervenção na redução de danos, com população idosa, projetos sociais, dimensão ética da intervenção com pessoas. Portanto, tem N temas, podem pesquisar na editora, nas edições sílabos, está lá o índice, quem estiver interessado, e chama-se Serviço Social, Fundamentos, Metodologia e Contextos de Intervenção. Para quem quiser abrir o apetite com questões de intervenção social e especificamente do serviço social, é o mais recente que existe neste momento em Portugal e, portanto, achei que podia ser interessante, até mais do que o meu. Eu vou deixar também depois a fotografia muito interessante, na nossa e tem um corpo editorial muito vasto, muito qualificado, quer dizer, tirando eu, muito qualificado, parece que estou a fazer publicidade, Carla. mas tem desde o desenvolvimento local, as questões da instrumentalidade, liderança colaborativa, serviço social sensível ao trauma, gestão de organizações sociais, projetos sociais, pronto, tem aqui
é mesmo a área dos cuidados paliativos, pessoas com deficiência, crianças e jovens, saúde, idosos, governação local e serviço social. Bem, portanto, é mesmo... Mesmo completo. Sim. Eu, mesmo não tivesse colaborado, era um livro que eu compraria claramente, porque também é importante nós irmos alimentar. Nós não comemos o mesmo todos os dias, não é? Não. Portanto, nós também precisamos nos ir nutrindo intelectual. Devemos mudar. Exatamente. E de vermos outro mundo, termos outras grelhas de leitura, porque o saber não pode ser estático. O saber estático morre. Exato. E nada passa de bom numa água parada. A água parada cria lodo. Nós precisamos de água. Assim. Exato. Água a correr, janelas abertas, cheiro a mofo, longe. Nós precisamos de interventores sociais, de cidadãos arejados. Maravilha, adorei. Obrigada, essa conclusão foi ótima. Obrigada. Obrigada eu, Carla. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada eu. Para vocês que nos seguem, o que é que eu queria pedir? Se conhecem projetos positivos que visam construir comunidades mais unidas, inclusivas e sustentáveis, projetos como o que vimos hoje aqui ou outros, sejam na área da saúde, da cidadania, da sustentabilidade, da educação, tragam-nos até nós, porque nós queremos dar voz a esses projetos, queremos mostrar que há muita coisa positiva a acontecer e que, se todos nos unirmos, isto torna-se tudo muito mais fácil. Eu tenho essa esperança. Se o nosso programa vos faz sentido e querem crescer connosco e ajudar-nos a crescer, então partilhem, vão às nossas páginas, partilhem com os vossos amigos. Basta procurar pontos de encontro, mas eu de qualquer forma vou também deixar no fim do programa os nossos links. E, por fim, os agradecimentos que eu nunca quero deixar, nem me esquecer de ninguém. O primeiro é o nosso cameraman, o professor Filipe Cruz, que está ali escondidinho, ali atrás. A direção da Escola da Cidadela, que nos recebe aqui sempre tão bem neste estúdio maravilhoso, que é, não é? É um estúdio maravilhoso. Aos nossos patrocinadores, que nos ajudam também a avançar neste desafio. A todos vocês que nos seguem e que nos apoiam. A todos os convidados que já por aqui passaram e que ainda vão passar. À minha equipa, a Helena, o António e o Sérgio, nós somos 4, e em especial aqui à Carla Ribeirinho, por ter acedido ao nosso convite, por ter vindo, por esta disponibilidade, por esta simpatia, empatia e por nos ter ensinado tanta coisa bonita hoje. Portanto, a todos um grande obrigada. Obrigada, Carla. Bem-aja. E até para a semana. Tchau.